Bom dia, meus queridos alunos, turma nono ano C. É um prazer neste momento estar com vocês. E queria gravar esse rápido vídeo para que vocês possam tirar algumas dúvidas. Olhem, na primeira questão, vocês têm uma questão que envolve conhecimento dos conjuntos numéricos. E para isso, nós precisamos fazer um breve levantamento dos conjuntos numéricos, na verdade, uma revisão, para que vocês possam relembrar, né, os conjuntos, tá certo? Então, a primeira questão é relacionada aos conjuntos numéricos. As outras questões estão muito relacionadas aos números decimais periódicos, infinitos, periódicos não periódicos, fração geratriz, coisas que nós iremos aprender, se Deus quiser também mais na frente vamos dar uma aula online e a gente vai tirando todas as dúvidas de vocês, tá certo? Pois vamos aos números. Bom, queria que vocês, quando estiverem assistindo o vídeo, vocês curtissem, compartilhar, aliás, ativasse o sininho e se inscrevesse, porque se você ativar o sininho, toda vez que a gente postar um vídeo para vocês, vocês vão ser notificados, tá certo? Então vamos lá. Conjuntos numéricos. É bem simples, muito simples, viu? Os conjuntos numéricos, como vocês bem podem ver, eles estão um momentinho, viu? Que deu aqui, bugou aqui a nossa página. Pronto, agora deu certo. Conjuntos numéricos. Vamos iniciar de baixo, que é para vocês poderem compreender. O primeiro conjunto que aparece, que nós estudamos, que a gente conhece, lá desde o início das nossas séries iniciais, são os conjuntos dos números naturais, representados pela letra N. Lembrando que não faz mal a gente relembrar, né? E os números naturais, eles compreendem os algarismos, os números do zero em diante. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reticência, sucessivamente. Um conjunto infinito, não tem fim. E nós temos os naturais também com asterisco. Este asterisco significa que você representaria o conjunto dos números naturais, exceto o zero, ou seja, o zero está de fora. Então é 1, 2, 3, 4, são os naturais chamados não nulos. Por que não nulos? Porque não tem o zero, tá certo? Então é muito simples a compreensão dos conjuntos dos números naturais. Depois dos números naturais, surgiu-se outra necessidade de se organizar outro conjunto, que seria o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto é representado pela letra Z. Observe bastante aqui. Apesar de ser uma revisão, mas como vocês não tiveram aula presencial praticamente no ano passado, é bom estar bem atento. Olhe, 0, 1, 2, 3. Inteiros. Para trás, ou seja, nós temos menos 1, menos 2, menos 3 e também reticência. Significa que infinitamente negativo para cá e infinitamente positivo após o zero. São números inteiros. E os subconjuntos dos números inteiros? Então, os números inteiros não nulos é o conjunto dos números inteiros, exceto o zero, que não tem o zero. Vou ser bem rápido aqui porque vocês já sabem. E o conjunto dos números inteiros asterisco mais, o que quer dizer? É o conjunto dos números inteiros sem o zero, mas só com os números positivos, viu? São os inteiros positivos. E o conjunto dos números inteiros
com um asterisco e menos significa que é sem o zero e só com os números negativos. Moleza, né? E os conjuntos dos números inteiros mais significa que são todos os números inteiros não negativos, ou seja, os positivos. E os conjuntos dos números inteiros menos significa que são os inteiros não positivos, que é 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim, né, sucessivamente. Vamos para a próxima página. Pronto. Acabamos de ver os conjuntos dos números naturais, que compreende os números do 0 em diante. Vimos os números inteiros, que compreende do 0 em diante, como também do 0 à esquerda, do 0 para trás, tá certo? E os números racionais? Esse conhecimento aqui você precisa saber para responder a primeira questão da sua prova, né? Como você bem vê, observe. Na sua prova, está pedindo para você observar a tabela e você vai separar todos os números dessa tabela aqui, você vai colocar quem são os racionais e quem são os irracionais, tá certo? Vamos lá. Observe, o conjunto dos números inteiros, eles são representados, ele é representado, na verdade, pela letra Q, onde A sobre B, onde A pertence aos números inteiros, ou seja, aqui no numerador tem que ser um número inteiro, e o B, que seria o denominador, pertence aos inteiros, esse asterisco aqui, quem se lembra dele? Ou seja, não pode ser 0 embaixo, ok? Por exemplo, pode ser 2 sobre 3, 3 sobre 4, 5 sobre 9 e assim sucessivamente. Então, é muito simples você identificar o conjunto dos números racionais, que é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Assim, preste bem atenção. Se o número pode ser representado em forma de fração, ele é um número racional. Exemplos: 2/5 menos 2 sobre 1. Atenção, atenção aqui para esta observação. Quando nós temos um número inteiro no denominador e não tem nenhum número quando nós temos um número inteiro no numerador e não temos nenhum número no denominador, significa que existe o número 1, tá certo? Então, por exemplo, tem o número 3, significa que é 3 sobre 1. Tem o número 100, significa que é 100 sobre 1. E assim sucessivamente. Por exemplo, nós temos aqui 0,5, só dando aqui uma palhazinha sobre os números decimais. O número depois da vírgula nós lemos décimo. Então seria 5 décimos, que também pode ser transformado numa fração. Então, se pode ser transformado numa fração, é um número racional. E aqui, gente, é o número também racional, porque se você for dividir 1 dividido para 3, pode até colocar aí na sua calculadora, vai dar 0,3333 e assim sucessivamente. Depois a gente vai falar com mais calma sobre isso daqui. Vamos agora justamente que é esse momento aqui. Fração geratriz. Ou seja, qual é a fração que gera, né, esse número decimal? A fração que gera, por exemplo, que gerou esse 1/3. Pronto. A regra simples, básica, que tem uma regra complicada, mas a gente tem que explicar a básica, simplesinha. Observe, 0,33. Você tem um número e até depois da vírgula, você pega o algarismo em que se repete
todo o tempo. Qual é o algarismo que se repete? O 3. Então, você pega o 3. Se quiser colocar, no caso, para trás é um 0. Eu não acho necessidade de colocar 3 menos 0, porque vai dar 3. Mas, o rapaz aqui do slide colocou, vamos lá. 3 menos 0 é 3. Professor, e de onde veio esse 9? Olhe, nós temos aqui um período se repetindo. Que período é? O 3. Somente o 3 se repetindo. Quando temos apenas um período que se repete, esse denominador vai ser 9. Ok? Quando temos apenas um período que se repete, esse denominador vai ser 9. Então, 3 menos 3, 3 menos 0 dá 3, e o 9, por conta que é um período que se repete, que é o número 3. Se fosse o número 5, seria 9 também. Se fosse o 5, 5, 5. 2, 2, 2. 4, 4, 4. Não importa. Se for um período se repetindo, é o 9. Depois você vai entender com muita calma isso, tá certo? Pois vamos lá. Por que um terço, professor? Porque aqui foi simplificado. 3 deu para dividir por 3, que dá 1. E o 9 deu para dividir por 3, que dá 3. Então, a fração geratriz dessa dízima periódica aqui infinita seria um terço, ok? Vamos para a próxima. 1,555. Que fração, ou seja, eu estou deixando vocês bem cientes de que quando você vê uma fração, você poderá transformar ela no número decimal. Como também quando você, um número decimal, você, dependendo do caso, pode transformar ela numa fração. Vamos lá. O que eu falei? Pega-se o número antes da vírgula e vai até o número, o período que se repete. O período é o 5. Então, pega ele sem a vírgula, então fica 15. Entendido? Muito bem. 15. Menos 1. Por que menos 1? Lembrou-se que aqui foi 3 menos 0? Então, é o número todo menos o número que está atrás da vírgula, certo? Que seria o 1. Então, 15 menos 1, 14. E acabei de falar que nós temos o quê? Um algarismo que se repete. 5, quando um algarismo que se repete, ele representa um 9 no denominador. Então, a fração seria 14 nonos. Se você dividir 14 por 9, você vai ver que vai dar esta fração, ou esse decimal aqui infinito, tá certo? Pronto. Então, dá para se colocar numa fração. É um número racional. Agora nós vamos ver conjuntos numéricos continuando. Fração geratriz. Professor de Deus, está complicando, né? Tá não. Vamos lá. Para transformar numa fração geratriz essas dízimas periódicas, né? Na verdade. Você pega o número completo até o algarismo que se repete. Qual é o algarismo que se repete? O 5. Tá aqui, ó. 1, 2, 5. Tira a vírgula, fica 125. Professor, por que menos 12? Simples. Porque você pega, faz essa situação, menos os algarismos que estão até o número que se repete. Quem está até o número que se repete é o 12. No caso, 1, 2. 12. Então, 125 menos 12 dá 113. Professor, agora você me pegou. Naquela hora você falou que um número que se repetia seria 9.
e eu estou vendo o número 90. Como é que é isso? Não, observe que nós temos aqui, nós não temos nenhum número intruso aqui depois da vírgula. Nenhum número, só temos o número que se repete. Mas observe que antes, aqui, observe bem direitinho, antes da repetição, tem um númerozinho que a gente chama intruso, que é o número 2. O 9 continua, preste bem atenção, por conta do 5 que se repete. Ó, o 9 continua por conta do 5 que se repete. E por que é o 0? Porque nós temos, ó, preste atenção, um número intruso antes da repetição do número. Para um número intruso, a gente colocaria o 0. Tá certo? Depois a gente vai ver isso com muita calma. Vamos lá. Mais um exemplo aqui. Mais um exemplo. Para a gente ser bem prático aqui, tá certo? 0,0, aí, 51, 51, 51, 51. Vamos ver. Vamos transformar essa dízima periódica numa fração. Qual a fração que gera essa dízima? Ó, os zeros, eles não têm nenhum valor à esquerda, né? Pega 515. 515 menos quem? Menos o 5. E 505 menos, ó, preste bem atenção. O número que se repete é 51, 51, 51, né? Desculpa. O número aqui repetido é 15, 15, 15. Então, esse 5 aqui seria o intruso que está aqui. Então, seria, né, 515 menos 5, que daria 510. Esse 510, ó, esse 510 está sob 9.900. Professor, e por que agora 2,9? Lembre que quando eu disse que tem apenas um algarismo que se repete, como esse caso aqui do 3, do 5 seria um 9. Aqui nós temos o quê? 2 algarismos que se repetem. 15, 15, 15. Para 2 algarismos que se repetem são 2 9. Ok? Para 2 algarismos são 2 9. E para 2 números, né? Vamos lá. Antes da vírgula, nós temos 2 algarismos. Seria o 0. Aliás, pós a vírgula, nós temos 2 algarismos. Nós temos o 0 e o 5. Então, um algarismo, pós a vírgula, seria 2. Um algarismo antes do período, entenda, porque o período não conta. O período é o 15. Ó, um algarismo seria um 0 e 2 algarismos seria 2 zeros. Tá certo? Então, gente, espero que vocês tenham aprendido. O vídeo não pode ficar muito longo e depois a gente dá continuidade na próxima aula. Quero que, se vocês gostaram, vocês podem dizer. E se vocês não entenderam, diga: professor, ainda preciso estudar mais. Aí você rever o vídeo, rever novamente e tente fazer sua atividade de matemática sozinho. E aí, tirando as dúvidas, assistindo o vídeo, porque tem muita questão na atividade de matemática relacionada a essas explicações. E se Deus quiser, depois a gente faz uma videoaula e também faz uma aula online bem interativa com vocês. Um grande abraço, tenha um bom dia, que Deus possa abençoar você
você e toda sua família.